Olá, meus amigos, amigas, companheiros internautas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo neste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso benfeitor, pelo nosso patrono, Caibar Schutel, enquanto estava ainda encarnado. Hoje vamos ao capítulo da comunidade cristã. Então vamos ler o Evangelho, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. E diz o seguinte: E da comunidade daqueles que creram, o coração era um e a alma uma, e nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tudo entre eles era comum. E com grande poder, os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos aqueles que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E repartia-se e a cada um conforme a sua necessidade. Então vamos ver os comentários de Caibar a respeito deste ato dos apóstolos. Então a doutrina de Jesus é a religião da paz, da fraternidade, do desapego, finalmente do amor não fingido. Jesus não admitia o orgulho e o egoísmo, fatores principais da desorganização social. Vejam, senhores, lá Jesus não admitia o orgulho e o egoísmo. Como é o nosso comportamento atualmente? Hoje, 5 de novembro de 2013, repleto de orgulho, de egoísmo e de vaidade. Então, meus amigos e amigas, enquanto não mudarmos este paradigma do nosso comportamento, creio, esses ensinamentos estão aqui, nós não conseguiremos evoluir. Então, no encontro do Mestre com Zaqueu, das propostas de Zaqueu e da proclamação de Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, pode-se perfeitamente concluir o pensamento íntimo do Senhor. A sua palavra sobre o rico e Lázaro também é muito frisante. O trecho do seu Sermão do Monte, que assim começa: Não ajunteis para vós tesouros na terra, é mais que categórico. No capítulo 6, versículos 19 a 34 do Evangelho de Mateus, os leitores poderão ajuizar melhor esses preceitos que acabamos de mencionar. Então vejam, as ordenações do Senhor para que seus discípulos não carregassem nem ouro, nem prata, nem alforjes, ou seja, nem sacolas, demonstram muito bem o desapego aos bens terrenos que todos nós deveríamos ter. Eu faço aqui um parênteses e trago aquela brincadeira. Alguém já foi em algum enterro onde o caixão estava cheio de gavetinhas para levar ouro, prata, títulos, dinheiro? Não. Ninguém leva nada, a não ser as ações que cada um de nós tivemos feito, tivemos realizado. Depois, Senhor. E o interessante é ainda que todas essas ordenações concordam perfeitamente com os preceitos de João Batista, que foi o precursor de Jesus. A pregação de João é um apelo à humanidade, ao arrependimento e ao desapego aos bens terrenos. No capítulo 3, versículo 10,
Quando o povo perguntou a João o que deveria fazer, o Batista respondeu: aquele que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e aquele que tem comida, faça o mesmo. Então veja, a dizer com franqueza, diz Kaimar Schutter, segundo a linguagem dos tempos atuais, os 2 grandes revolucionários cristãos, então eram francamente comunistas. Não é verdade? Tudo que temos, tanto o Cristo quanto o Batista, devemos de vender, dividir e viver coletivamente, no entender dos tempos atuais, seriam comunistas. Mas seriam de fato comunistas? Não. Simplesmente o que é que Jesus veio nos trazer? Veio nos trazer a universalidade dos conceitos. Veio nos trazer a universalidade da vida. É paz, amor, harmonia e equilíbrio. E isto só existe se nós estivermos dentro deste patamar de paz, amor, harmonia e equilíbrio. Mas se nós estivermos como normalmente estamos todos, voltado para o orgulho ou para o egoísmo, para a vaidade, é meu, haverá equilíbrio? Não. Se não houver equilíbrio, não tem a distribuição. Esse paradigma se desfaz, que é por isso que Jesus batia, e o Batista também batia neste paradigma, ou seja, distribuição equânime das coisas, amor a Deus e amor ao próximo. Se eu amo a Deus e amo ao próximo, não deixarei aquele que está próximo de mim passar por necessidades quando eu tenho condição de ajudar. Então veja a distância que nós ainda temos que percorrer e que nos separa do Pai. Ninguém há, diz Kaimar Schutter, que lendo os Evangelhos e o Novo Testamento nos possa contestar esta verdade. Ou seja, de que tanto o Cristo quanto o Batista queriam que a comunidade se integrasse e se inteirasse. Naturalmente que não se tratava de um comunismo materialista como hoje se pensa, que degenera no anarquismo. Ou seja, o que eu vou trabalhar se o outro não trabalha? Então eu também cruzo os braços? Ao agir desta forma, nós começamos a gerar o anarquismo. Não é isto que o Cristo veio trazer. Veio trazer que devemos trabalhar, porque Ele mesmo disse, o Pai não cessa de trabalhar. O Pai trabalha continuamente. Quem sou eu, o seu filho, para não trabalhar? Quem somos nós, os seus filhos, para não trabalhar? Trabalhar sempre, desde que fomos criados, simples e sem sabedoria, até chegar à perfeição. Trabalhar para o nosso engrandecimento, para a nossa elevação. Aonde? Em estado de beatitude e adoração? Não, isso é uma bobagem. Isso não diz nada. Trabalhar é arregaçar as mangas e fazer o máximo que pudermos em prol do próximo. Então, esse comunismo materialista que nós eventualmente possamos pensar que gera o anarquismo, poderíamos não intitulá-lo desta forma, mas sim um comunismo cristão, com todas as insígnias, em que nós pudéssemos focar na fraternidade, na igualdade e na liberdade. Essas 3 palavras, diz Kaimar Schutter, sob a paternidade de Jesus, é que representa a trilogia divina. Estas 3 palavras, fraternidade, igualdade e liberdade, se entrelaçam. Essas representam então a trilogia divina. Se estreitam e se interpenetram. Não é possível desuni-las, pois perderiam o significado verdadeiro. Como é que nós podemos ter fraternidade
se não temos igualdade? Como é que podemos ter igualdade se não somos fraternos? Ou se não temos liberdade para ser fraterno e sermos todos iguais? Então essas três palavras são importantíssimas, precisamos delas. De fato, como pôr em prática e ajuizar a igualdade sem a fraternidade? Quando só a fraternidade é que poderá regular com justiça a igualdade, diz Caibachú. A igualdade, se tomada arbitrariamente, é de impossível execução. No próprio universo, nós vemos que a lei que reina é de absoluta desigualdade. É o que nós vemos. Somos todos iguais? Não. Nós fomos criados simples, como eu disse, sem nenhum conhecimento, para que com o nosso esforço crescêssemos. Estamos crescendo todos ao mesmo tempo e de forma igualitária? Não. Eu não, de repente não gosto, não quero nessa encarnação fazer nada. Aqueles que estavam comigo avançam, eu fico. Então há uma desigualdade. Não há uma estrela semelhante em absoluto a outra. Não há um rio que seja igual ao outro na terra. Não há duas folhas de uma árvore, assim como não há duas árvores iguais. Nas nossas próprias mãos não temos dois dedos iguais. A desigualdade é o brasão do universo, continua Caibachú. Entretanto, tudo vive, tudo progride, tudo se movimenta. Por quê? Porque tudo é regido por lei. Não é por acaso. O acaso não existe no universo. Então é regido por lei que tanto tem ação sobre o grande como o pequeno. Uma lei que age sobre a gota d'água, sobre o grão de areia, como sobre os maiores, os mais volumosos rios e o mais poderoso dos sóis, a mais portentosa estrela que se balança no éter. Então tudo é regido por leis emanadas do Pai. O próprio éter, o próprio universo, está debaixo desta lei de unidade que rege a diversidade, esta desigualdade. A lei da relatividade descoberta por Einstein é uma pura verdade e não vigora unicamente para as grandes coisas, mas também para as mínimas coisas. A igualdade como a liberdade são, portanto, leis que só podem ser regidas por qual das leis? Pela lei da fraternidade. Imaginemos nós, igualdade e liberdade, se não tem fraternidade. Como é que nós vamos conseguir isso? De jeito nenhum. Então, na comunidade cristã, conforme deparamos aqui no Atos, todos os bens dos cristãos eram reduzidos a dinheiro, sendo estes haveres depositados, doados em prol da comunidade, isto é, de todos, administrados por quem? Pelos apóstolos. Está bem claro no texto que a repartição destes bens se efetuava periodicamente a cada um de acordo com as suas necessidades. Não, hoje é dia de distribuir, vamos lá, todo mundo entra na fila, mas eu não preciso, entra na fila e vai pegar. Não, era distribuídos periodicamente de acordo com a necessidade de cada um. Mas se eu tenho orgulho, tenho egoísmo, eu esperarei chegar o momento em que eu realmente precisar para ir buscar, eu vou esperar? Não vou. Então o que acontece? Eu simplesmente, hoje é dia de distribuir, já entro na fila, vou buscar. Pois não. De alguma forma, Maida, é daí onde surge a analogia do caso do dízimo? Desculpe, eu não entendi. Eu digo, de alguma forma, é onde se origina a questão do dízimo, essa leitura?
Olha, honestamente eu não saberia te dizer se o dízimo vem daí. É provável que tenha vindo, mas desvirtuou no tempo. É provável que tenha vindo, mas eu não tenho o conhecimento para te afirmar. O dízimo era comida do primeiro. Então, hoje, o dízimo de hoje eu não saberia te dizer. Então, mas naquela época, isso aqui não deixou de ser um dízimo. Vendiam o que tinham, depositavam para eles, para a própria comunidade, para que fosse administrado pelos apóstolos. Então, o dízimo de hoje é provável que tenha chegado, tenha vindo desta época. Não tenho conhecimento suficiente para te afirmar. Mas é provável que tenha vindo. O conceito e aplicação, com certeza. Parece que é o que deriva daí. Mas parece que é anterior a isso, viu? O dízimo. Eu não saberia te dizer. É anterior a isso. Não saberia te dizer. Mas hoje o dízimo também é pra reunião, né? Uma reunião, mas quem usufrui? O conceito e aplicação é diferente. Hoje é totalmente Acho diferente. que precisa dizer nada. Aliás, perdão, uma pergunta. Pois não. É porque eu não conheço muita parte do Evangelho, essa coisa toda, mas eu acho que não existe essa palavra dízimo no Não Evangelho. existe. Não existe. Existe a oferta, não é? Oferta que Que a eles gente fazem. espontaneamente faz e pelo que o senhor está falando dos atos, né? Isso. O direcionamento toda essa colheita, digamos assim, era revertida para quem semeava isso e não como a gente, não estou criticando quem sou eu, e hoje a gente não vê bem assim, não é? É um pouco diferente, bem diferente. Porque na época, como diz o próprio Atos aqui, depositavam aos pés dos apóstolos, levavam toda esta oferta lá. Quer dizer, não tinha a obrigação dele. Espontaneamente era feito. Hoje, dízimo é uma obrigação, não é verdade? Pelo que se consta nas outras correntes religiosas. Então, veja bem, então não havia na comunidade propriedades reservadas, bens pessoais, mas aquilo que havia pertencia a todos. Por isso que nenhum necessitado havia entre eles. Olha que maravilha. Então essa união, essa solidariedade fraterna, constituía o quê? Uma contribuição forte para que o poder de Deus se manifestasse no meio deles. Então, o testemunho que eles davam da sua fé, da obediência severa aos preceitos do Cristo, tornava-os respeitados e até temidos, devido às maravilhas que se verificava entre eles. Maravilhas aqui é o que os gentios diziam de milagres, de coisas sobrenaturais, que não são nada sobrenaturais. A manifestação de um apóstolo, a materialização de um espírito, quer dizer, não tem nada de sobrenatural. Mas na época era, porque não se conhecia as leis que regem esse intercâmbio. Então diz o texto que José, companheiro de Matias, havia sido convidado pelos 11 apóstolos para tomar parte no apostolado, mas que a sorte recaiu neste, e possuindo José uma propriedade, um campo, vendeu-o, entregando o dinheiro aos apóstolos. José foi cognominado Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou seja, da consolação. José era da tribo de Levi e natural de Chipre. Então, veja o que ele preconiza aqui com muita ênfase neste ato dos apóstolos: igualdade, fraternidade e o que mais? Liberdade. E a liberdade. E isso só vamos conseguir quando nós tivermos total confiança um no outro. Eu pergunto em sã consciência a todos:
Podemos ter confiança em todas as pessoas que estão à nossa volta? Hoje, deveríamos, mas podemos? É meio difícil, né? É um pouco difícil. É difícil. É um pouco difícil. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade imperam, tomam conta das nossas atitudes. Então veja a dificuldade. E o Carvalho continua dizendo o seguinte: não podemos terminar este capítulo, que nós estamos estudando sobre a comunidade cristã, sem fazer referências ao modo pelo qual tem sido interpretada pelas igrejas oficiais, com especialidade a romana, esta resolução dos apóstolos sobre a constituição da comunidade cristã. As igrejas, umas instituindo o dízimo, está aqui, outras vivendo com as suas numerosas associações, confrarias, conventos, templos, sacerdotes, padres, frades, freiras, à custa do povo. Baseiam essa sua atitude nos versos acima descritos dos Atos, transviando assim por completo o pensamento apostólico. Então, nas congregações primitivas, como a que reuniu em Jerusalém 5.000 almas, todos participavam dos bens, todos comiam do mesmo bolo, todos se vestiam da mesma linhagem. Na congregação católica é muito diferente, continua Caibar Schutter. São os sacerdotes que vivem à custa do povo e com as espórtulas e donativos que recebem. Enchem as suas arcas de ouro, prata, pedras preciosas, adquirem fazendas e terrenos, edificam quintas e palácios, chegando a constituir um estado separado como é o Vaticano. E continua Caibar Schutter. Não lhes faltam carruagens, automóveis, rádios, telefones, telégrafos na época. Os párocos de todas as cidades, quando não têm propriedades, têm depósitos mais ou menos avultados nos bancos. Em todo o mundo, as construções, igrejas e catedrais são feitas à custa do povo e, entretanto, são propriedades do catolicismo. O comunismo romano é uma obra de astúcia admirável. A igreja tudo recebe e nada dá. Isso é Caibar falando. Entretanto, são também comunidades que todos os clérigos participam do produto recolhido em seus cofres. Não podíamos deixar de salientar esse fato, continua Caibar, digno de menção, para deixar ver mais uma vez que a obra sacerdotal é a antítese da obra apostólica. Enquanto os apóstolos se esforçavam para pôr em prática os preceitos do Senhor, os sacerdotes desnaturam e desvalorizam a obra do cristianismo. Os apóstolos e seus discípulos viviam para a religião, chegando a sacrificar seus bens em benefício da comunidade. Os sacerdotes vivem da religião, traficando com as coisas santas e sugando o dinheiro dos homens para viverem comodamente, sempre fora da lei do máximo esforço. Então veja, Caibar Schutter trouxe um esclarecimento para que nós possamos refletir. Isabel, gostaria de falar alguma coisa? É importante você ver a data de quando Caibar escreveu. Vou dizer já. E depois algumas modificações, João 23,
e tal. Eu acho Caibal Schutel escreveu isto que me deu uma intuição em agora. 1930, tanto que ele fala aqui em Telégrafo. Por que razão isto? Porque na época ele era literalmente perseguido pela Igreja Católica. A tal ponto que lá na cidade de Matão, um determinado dia, houve um movimento feito pela Igreja Católica, cujo objetivo seria destruir o centro. Só não foi feito isso porque uma eminente pessoa da cidade se colocou à frente e deixou claro: vocês só farão isso se passar por cima do meu cadáver. E não deixou que isso ocorresse. Por isso, Caibal Schutel fala de forma bastante enfática sobre as atitudes da Igreja Católica. Obviamente, depois disso, como lembrou Isabel, os papas que vieram modificaram muitas coisas. E o Papa Francisco, que está aí neste momento, está dando a impressão de que vai mudar com grande profundidade a Igreja. Devemos esperar para ver. É João 23, ele é um divisor de águas. João 23. A gente também não pode esquecer disso. Então vejam, tudo que nós ouvimos, lemos, temos que pensar. Não podemos simplesmente falou, aceitar, sem pensar, aí seremos massas de manobra, como sempre fomos em outras encarnações. Caibal trouxe essa beleza. Allan Kardec trouxe a maravilha que é a doutrina espírita. E lá está muito claro: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sem instrução, meus amigos, nós não vamos para lado nenhum. Como eu brinco sempre, por osmose, colocar o livro embaixo do braço, achar que vamos sugar esses conhecimentos, impossível. Temos que abrir, ler, discutir, pensar e refletir. Mais alguma pergunta, algum comentário? Pois não, sim. Maica, é importante citar aqui que se Caibal chutava o balde também, né? As pessoas. É impressionante as verdades que ele fala, porque eu que vivo numa pequena cidade, o pessoal de São Paulo talvez não conheça isso aí. Naquela época, centro espírita era quase Um sacrilégio. uma ilicitude. Era uma coisa impressionante. Então, se você comentasse numa rodinha que era espírita, você quase apanhava. Ou estava banido da sociedade. Exatamente. Então, naquela época, se alguém lesse trecho disso daí, ele apanhava. Provavelmente, Agostinho, com certeza. Porque eu lembro que o domínio era total. Isso que ele falou sobre as igrejas, eu lembro, e grande parte do estado de Goiás, é onde eu vim, a igreja dominava muitas terras, mas muitas terras. Prova que eles davam escritura. Doavam. É impressionante isso daí, entendeu? Eles eram donos de vastos fazendas, gados, casas, tudo que ele disse aí, ele não mentiu absolutamente nada, ele até fala um pouco. Eu vim do interior de São Paulo também, e lá fui escrevente de cartório, e me lembro das cartas de aforamento em nome da igreja. Isso eu tinha muito, era impressionante. Então é verdade, aqui não posso dizer que não era verdade, isso aqui é mais do que está aqui. Alguma pergunta mais? Pois não. Só um detalhe. Atualmente, a pessoa, hoje, por exemplo, 5 de novembro de 2013, se assumir uma posição de seguidor dessa doutrina de Kardec, que eu estou longe de saber alguma coisa, mas sei que é lógica. Sim. Tem não só a Igreja Católica, todas essas igrejas neopentecostais que apareceram e aparecem e brotam a todo momento, eles têm um foco comum, eles não aceitam a reencarnação. E eu, pelo pouco que eu sei e que ouço dos senhores, acho que a reencarnação é a coisa mais lógica que existe. É aquilo que mostra que Deus é justo. Porque
que uma criança nasce sem cérebro? Por que uma criança morre com 2, 3 meses de vida? Por que acontecem as barbaridades que se ouve, que se vê pela televisão com pequenas crianças que, teoricamente, eram chamados no meu tempo de infância de anjinhos, de anjos, e quando morriam eram anjinhos, entende? Então, hoje, a união das igrejas, uma discordante da outra, elas têm um foco comum. Falou em reencarnação, perde-se um amigo. Veja bem, o senhor tem razão no que está falando. Mas se o senhor voltar no tempo, for lá no segundo concílio de Constantinopla, se eu não me falha a memória, em 532 da nossa era, foi nesse concílio que baniram a reencarnação. Até então, a reencarnação era algo comum, algo corriqueiro no dia a dia da comunidade católica apostólica romana. Foi de Constantino, né? Eu não me lembro bem, mas foi exatamente neste concílio que eles baniram. Há 1500 anos. Não, há 1500 anos, deixa eu ter uma ideia. Pois não. Mateus, capítulo 17, quando Jesus desceu do Monte Tabor, onde Elias e Moisés fizeram a transfiguração, Mateus, ele revela isso no capítulo 17, Evangelho. Quando alguém questionar vocês, não precisa usar o Espiritismo, usem o capítulo 17, próprio Evangelho. Mateus, quando Jesus deixa muito claro que Elias voltou como João Batista. Ora, se Jesus diz que Elias voltou e ele foi João Batista, foi Jesus. Então não precisa ser o Espiritismo falando de reencarnação. Capítulo 17. Transfiguração do Tabor. É verdade. Então vejam, meus amigos, nós não podemos simplesmente aceitar as coisas como sempre aceitamos no passado. Quando nós todos éramos de uma outra religião, simplesmente íamos ao templo religioso para o que hoje falamos, bater um ponto. Chegávamos lá, um olhava para o outro, estou aqui, hein, estou aqui e tal. Mas estávamos lá dentro, simplesmente seguindo coisas sem saber porquê. E para quê? Então a nossa obrigação é entender: quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo nesse universo? Tudo tem uma razão de ser. Mas para isso temos que estudar bastante. Certo? Alguma pergunta a mais? Muito obrigado a todos. Internautas, continuamos no próximo encontro.